Olá, bom dia, alunos do quinto ano, muita saudade de vocês, né? Mas isso logo vai passar, né? A gente espera que isso passe logo, logo. Enquanto isso, nós vamos tomando algumas providências e fazendo algumas coisas para que vocês possam, né, continuar aí a fazer as nossas aulas de geografia, tá? Então, conforme eu falei agora, nossa aula vai ser de geografia, tá? E a tia Fernanda vai dar para vocês duas orientações. A primeira é que vocês utilizem fone de ouvido, tá? Que vai ajudar com que a aula de vocês seja mais dinâmica e vocês consigam escutar direitinho o que a tia Fefe quer dizer, tá bom? E a outra orientação seria que vocês ficassem sempre com o livro, tá? E acompanhassem a aula, que a tia Fernanda vai falando as páginas, vocês vão acompanhando a aula e vão acompanhando assim os mapas, combinado? Então vamos começar lá. Vamos abrir primeiro o nosso livro na página 48, né? Nosso livro de geografia na página 48, e nós vamos falar sobre a migração do Brasil. Foca aqui para mim. Então, olha lá, lembra que na primeira aula que a gente teve que falava a respeito de migração, a gente colocou os dois contextos para vocês. O contexto da palavra emigrar e o contexto da palavra imigrar. Tia Fernanda, qual é a diferença? Pois é, primeiro nós vamos colocar lá o que é migração, com M, migração. Migração é o movimento da gente se deslocar de um lugar para outro lugar, certo? E aí, a partir do conceito migração, nós teremos o imigrar e o emigrar. Então, quando eu sou um imigrante ou quando eu sou um emigrante. Então, por exemplo, lá, nós temos aqui o Brasil, e a tia Fernanda colocou aqui os Estados Unidos, certo? Então vamos lá. O que é emigrar? Emigrar significa sair, certo? Quando eu estou saindo, ó meu aviãozinho aqui, ó. Quando eu estou saindo do Brasil para os Estados Unidos, eu estou emigrando. Estou saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos, certo? Quando eu chego nos Estados Unidos e eu vim de outro país, que seria o Brasil, aqui eu sou considerado um imigrante. Aqui eu sou um imigrante, certo? Então, geralmente a gente coloca assim: imigrante é quem entra, e emigrante, no caso aqui, é quem sai. Então, eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos, ok? Esse é o primeiro conceito. Então, agora, lá na página 48, nós vamos falar a respeito da migração, então, que é o ato de a pessoa se deslocar de um lugar para o outro. Não pode focar aqui em mim. Não importa se é cidade, estado, país, né? O migrar, o se deslocar, eu posso migrar de um bairro para o outro, por exemplo. Eu posso fazer por exemplo, eu moro hoje no centro e aí eu quero morar lá no setor Viegas, por exemplo, perto do Nova Vida. Então eu vou migrar, eu vou me deslocar dentro da cidade de Lusiânia, certo? Isso não deixa de ser uma migração. Então, migrar quer dizer se deslocar. Eu posso me deslocar de um país para o outro, eu posso me deslocar de uma cidade para outra, de um bairro para outro, tá bom? Então, isso se chama migração. Foca aqui de novo para mim. Então, o que nós temos lá? Nós temos a migração. No tempo, a gente fala de migração, mas a gente precisa falar também de êxodo rural. Então, aqui na nossa página 48 do nosso livro, né, a gente fala a respeito dos nordestinos, né, dos migrantes nordestinos que saíram da região Nordeste e foram para a região Sudeste, certo? Então, o que leva hoje, ou o que levava antigamente as pessoas a se deslocarem, a migrarem de um lugar para o outro? Eram as condições de vida, eram as condições de trabalho, certo? Que fazia com que as pessoas se deslocassem de um lugar para o outro. Agora vocês vão abrir o livro na página 49 e vocês vão ver aqui o seguinte,
que nessa página 49 nós temos um texto do Patativa do Assaré. Se eu colocar assim fica melhor? Patativa do Assaré. Então, esse Patativa do Assaré, ele tirou um trecho do texto dele chamado Triste Partida, como vocês podem ver aqui nessa fotinho, chamado Os Retirantes, né? Então, vocês vão ver um trechinho que diz assim: E vende o seu burro, o jumento e o cavalo, e até mesmo o galo. Vendeiro também, pois logo aparece feliz fazendeiro. Por pouco dinheiro, lhe compra o que tem. Em riba do carro se junta a família. Chegou o triste dia. Já vai viajar a seca terrível que tudo devora. Lhe bota para fora da terra natal. Então, o que que fala? Fala a respeito dos retirantes, né, dos migrantes que saíram da região Nordeste em direção à região Sudeste, à procura de uma melhor forma de vida, né? Então, isso a gente chamava de êxodo rural. Então, o que acontece? Olhando aqui no mapa do nosso fluxo migratório, não sei se vocês vão lembrar que a gente tinha no capítulo anterior colocado o fluxo migratório de outros países, né? As flechinhas, e elas estavam no mapa mundi. Como nós estamos falando do fluxo migratório no Brasil, então nós vamos falar do deslocamento das pessoas no país, dentro do nosso país. Então, o que nós temos aqui? Nós temos flechinhas verdes, mais finas e mais grossas, correto? Essas flechinhas verdes mais finas e mais grossas neste mapa, elas estão na página 50, que é o que se refere à migração do Brasil de 1950 a 1970. Então, é durante esses 20 anos. Notem que aqui ocorreu o êxodo rural. O que que era? Era as pessoas vindo do campo para a cidade, ou também do Nordeste para o Sudeste. Ó, vocês estão vendo que a flecha está bem grossa? Por ela estar bem grossa, quer dizer que a quantidade de pessoas que migraram da região Nordeste para São Paulo e para o Rio de Janeiro foi muito grande, certo? Então, devido ao que foi? Realmente em busca de melhores condições de vida, certo? Agora também vocês vão perceber que nesta época, o que a gente teve de marco importante no nosso Brasil? A construção de Brasília. Então, com a construção de Brasília, vocês podem perceber que olha como o fluxo migratório vem bastante, você percebe bastante aqui no mapa, ó, as pessoas vindo, ó, do Rio de Janeiro para Brasília, né? E vindo também, ó, esse fluxo do Nordeste também para Brasília. Por quê? Porque Brasília foi construída exatamente nesse período, certo? Então, as pessoas estavam vindo para Brasília para habitar, tanto os políticos, quanto os familiares, quanto também as pessoas à procura de trabalho vindo para o Distrito Federal, certo? E aqui vocês vão notar que na região sul também, tanto do Rio Grande do Sul, quanto de Santa Catarina, quanto do Paraná, as pessoas vindo em grande quantidade para o território de Rondônia. Por quê? Por causa da expansão agrícola, né? Por causa que as atividades agrícolas e pecuárias, enfim, aumentaram, tiveram um grande fluxo nessa parte, certo? Isso que a gente pode notar nesse mapa da página 50. Já no mapa da página 52, ele fala do Brasil migração de 1970 até 1990. E aí vocês podem perceber, olha, comparando um ao outro, ó, vou colocar o anterior aqui, olha a diferença do fluxo. Olha como eles mudaram. Olha como vai para um lado, vai para o outro, muda para lá, muda para cá. Olha como aumentou, né? Por que será então, tia Fernanda, que foi assim? Então, olha lá. Vocês veem aqui ó, que tem bastante gente ó, vindo para a região centro-oeste, de outros estados, vocês estão vendo? Ó, várias pessoas ó, vindo para a nossa região centro-oeste, aqui onde a gente mora. Por quê? Por causa da modernização e da expansão agropecuária, certo? Agora vocês podem ver também que o fluxo que vem do Nordeste para a região Sudeste, também vindo um pouco para o Paraná, agora para o Sul, ó,
também continua, certo? Porém, ao invés dele ir somente para São Paulo e Rio de Janeiro, as pessoas agora estão se deslocando para o estado do Paraná, tá? Outra coisa também que nós podemos perceber na expansão agrícola é que a região sul também, olha lá, primeiro no mapa anterior, vamos colocar aqui, no mapa anterior as pessoas saíam do sul e estavam indo para Rondônia. Agora elas estão no sul e indo para onde? Para o Acre. Vejam só, olha quantas pessoas também do Ceará para o Acre, para Rondônia. Tudo por causa da nossa expansão agrícola, certo? E também aqui tem uma coisa diferente, ó. Vocês percebem que o fluxo migratório está indo para fora do país? Para onde ele está indo aqui também? Para o Paraguai. Então, ele está indo para fora do país também por causa da mesma expansão agrícola, correto? Então, agora vamos para o mapa da página 52. Vão seguindo no livro, tá bom? Na página 52, opa, os fluxos mudaram de novo, olha lá, né? Nós temos aqui, ó, anteriormente como era e aqui como estava no ano de 90 até o ano de 2000. Nesse mapa do ano de 1990 até o ano de 2000, a gente pode perceber que nós temos uma coisa muito importante, chamada migração de retorno. O que acontecia antes? As pessoas saíam do Nordeste e iam para o Sudeste, certo? Para São Paulo. E aí, agora o que está acontecendo? Vocês estão vendo que a flechinha está retornando de São Paulo para o Nordeste de novo? Então, olha lá, isso a gente chama de migração de retorno, que é quando o migrante ele retorna ao seu lugar de origem para morar lá. Então, a gente vê que várias pessoas aqui estão retornando ao seu lugar de origem, certo? Mas por quê? Porque aumentou a atividade econômica aqui no Nordeste, então muitas pessoas resolveram voltar, certo? Próximo mapinha lá da página 53. Olha lá o fluxo migratório. Nossa, aconteceu uma grande coisa aqui. Olha lá, vocês perceberam que a quantidade de flechinhas diminuiu do ano de 2000 para 2010? Então, olha como diminuíram os fluxos migratórios no país. Vocês estão vendo? Olha a diferença daqui para cá. Olha a diferença. Só que ainda, olha lá, e ainda existe bastante, vocês estão vendo, ó, do Nordeste para São Paulo e fluxo migratório de retorno de São Paulo para o Nordeste, percebem? Aqui, ó, do Paraná para o Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul para o Paraná, de Minas Gerais para São Paulo e São Paulo para Minas Gerais. Olha aqui, ó, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Amazonas e Pará. Vocês vendo, ó? Tem fluxo de ida e tem fluxo de volta. Então, tem fluxo de retorno, certo? Alunos, nas atividades que a gente tem aqui, que falam assim, por exemplo, na página 52, com um colega, explique o que é migração de retorno. O que a gente vai fazer? É claro que agora não tem mais o nosso colega, combinado? A gente não tem mais o colega. Mas o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar pedindo ajuda do papai, ajuda da mamãe, ajuda do irmão. Então, a gente pode fazer com que eles sejam os nossos colegas, tá bom? Vamos abrir agora. Ah, a tia Fernanda quer mostrar uma coisa importante para vocês a respeito disso. Foca aqui para mim. Vocês estão vendo essa foto aqui? Essa foto é uma obra de arte de Cândido Portinari, certo? Então, o que essa obra de Cândido Portinari representa? O nome dela se chama Retirantes. Então, o que ele está querendo colocar nessa foto? Ele está mostrando para a gente que os nordestinos estavam migrando da área semiárida, estão vendo aqui que é uma região de seca, olhando bem essa obra de arte, que eles estão saindo da região de seca, né? Ele quis ilustrar as pessoas passando tudo que elas estavam passando nessa região semiárida e mostrando as pessoas que saíam de lá realmente saindo daqui da região de seca para ir para São Paulo, certo? Então essa obra aqui é uma obra muito importante que fala muito a respeito dessa migração interna que acontecia aqui no nosso país.
tá bom? Depois, no final da aula, a tia Fernanda vai passar para vocês uma atividade de releitura, né, dessa obra. Então, lá no finalzinho, lá quando a gente terminar, a tia Fernanda vai estar passando uma atividade para casa para vocês a respeito dessa obra de Cândido Portinari, tá bom? Então, vamos agora para a página 54, aonde nós falamos de migrações temporárias e migrações permanentes. Então, olha lá, a tia Fernanda trouxe para vocês como migração temporária e migração permanente uma coisa que acontece muito aqui em Lusiânia. Como vocês podem ver, ó, essa aqui é um mapa, né, do Distrito Federal, bem dizer, né, todo o Distrito Federal aqui, com as áreas, enfim. E aqui, ó, colocando as regiões do entorno de Brasília, certo? Então, olha lá, Lusiânia, ela está bem aqui, ó. Vocês estão vendo Lusiânia aqui, ó, nessa bolinha? O que acontece muito aqui em Lusiânia, que a gente percebe? Ou Valparaíso, enfim. As pessoas, ó o carrinho da tia Fernanda aí, ó. As pessoas saem de Lusiânia e vão para Brasília somente para trabalhar durante o dia. E à noite, as pessoas retornam de Brasília e voltam para suas casas. Isso acontece muito também em Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental. Então, acontece demais. Então, as pessoas indo por um tempo para uma cidade e no final da tarde retornando novamente. O que a gente chama isso? Nós chamamos de migrações temporárias. Então, durante o período do dia, eu saio de Lusiânia, vou trabalhar em Brasília e no final da tarde eu retorno. Então, isso é uma migração temporária, por um tempo curto, certo? Durante um dia. Permanente seria... O que seria, então, uma migração permanente se a temporária a gente vai e a gente volta no mesmo dia? Ou então, por exemplo, vou fazer uma viagem para visitar os meus parentes lá em... Deixa eu ver, em Padre Bernardo, por exemplo. E vou ficar lá durante, sei lá, minhas férias, 20 dias. Então, eu ainda estou fazendo uma migração temporária, certo? Agora, se eu sair de Lusiânia e fui morar em Brasília, isso se chama uma migração permanente. Eu saí de Lusiânia, eu morava em Lusiânia e agora eu estou morando em Brasília. Isso seria uma migração permanente. Joinha? Então, agora, olha lá, vamos abrir o livro na nossa página 56, que fala a respeito das pessoas que estão vindo para o Brasil. Opa, aqui já mudou. Nós já estamos falando do mundo, uma coisa global e não somente a respeito do país Brasil. Então, nós não estamos mais falando de migração interna, nós estamos falando de migração externa, que vem de fora para o Brasil, certo? Então, aqui como título do mapa, nós temos Brasil, entrada de imigrantes estrangeiros permanentes. Então, olha lá, é um tipo de migração permanente, mas que a pessoa vem de outro país para o Brasil, certo? Então, há muito tempo passado, nós tínhamos lá os imigrantes que vieram morar no Brasil, por exemplo, lá que colonizaram o Brasil, que foram os portugueses, os italianos, os japoneses, certo? E que foram as pessoas que trouxeram toda a cultura, enfim, toda a nossa base para o nosso país, ok? E aí, com o tempo, o que começou a acontecer? Como esse mapa aqui de 2017, hoje, o maior número de imigrantes que nós temos no nosso país, eles não são da Europa, né? Eles não são. Eles são do Haiti, eles são da Venezuela, eles são de Cuba, certo? Então, assim, o que tem acontecido muito? Devido às condições em que esses países estão, as pessoas estão vindo morar no nosso país permanentemente, certo? Permanentemente. Todos em busca de melhores condições de vida. Então, nós podemos ver assim, ó, que antigamente nós tínhamos cerca de 1.000 venezuelanos em 2015 morando em nosso país. Hoje nós temos cerca de 30.000 venezuelanos, certo? E cabe a nós brasileiros estarmos recebendo muito bem essas pessoas, não é verdade? Então, com isso, na página 58, nós temos lá um textinho que fala a respeito do meu avô árabe.
Vocês vão ler esse texto que fala a respeito dos imigrantes, da família de uma criança chamada Yasmin, né, Yasmin? Olha lá, de uma criança chamada Yasmin. Vocês vão ler bem direitinho esse texto, que diz que é referente realmente à imigração, e vocês vão responder as questões da página 59 também, tá bom? Na página 60 e 61, nós também temos... Pode focar em mim agora? Nós temos o Vamos Recordar, né? Que também são atividades de como se fosse revisão desse capítulo, tá? Então, vocês vão fazer elas também. A tia Fernanda vai enviar para vocês pelo WhatsApp quais são as páginas direitinho, quais são as atividades, que nós também teremos atividades do livro de lição de casa. E com a finalização dessa aula, a gente termina o nosso conteúdo de geografia, certo? Do primeiro bimestre. Então, estudem bem direitinho. Qualquer dúvida, o bom do vídeo é que vocês podem estar revendo o vídeo. Ou qualquer coisa, chama a tia Fernanda faz uma ligação de vídeo, tá? Ah, não se esquece de inscrever no canal da tia Fefe, tá bom? Que agora a tia Fernanda virou youtuber, então se inscreve no canal da tia Fefe. Um super beijo, ó. Muita saudade, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula.